Olá! No nosso vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de como ajudar o seu filho a largar a chupeta. Uma das grandes dificuldades das mães é tirar a chupeta definitivamente dos seus filhos, tornando esse momento às vezes quase impossível. Inclusive, é um dos grandes motivos que faz as mães nem oferecer a chupeta para o filho, só de pensar na dificuldade que vai ser tirar depois. E foi pensando nisso que eu separei essas dicas que no meu caso foram muito eficazes quando eu precisei tirar a chupeta da Isadora e também auxiliou e ajudou muitas outras mães. Na verdade, alguns pediatras não recomendam o uso. Ao mesmo tempo, não existe uma proibição categórica em relação ao uso da chupeta, pois vários estudos indicam que existe uma diminuição do risco da morte súbita do lactente. Mas sobre isso, eu tenho um vídeo específico, vai aparecer aqui, o link, é só clicar, que lá eu falo sobre os prós, os contras em relação ao uso da chupeta e de que maneira que ela pode ser uma aliada ou uma vilã. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, curte, dá o seu like, porque você se inscrevendo e curtindo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo importante e legal, né, bacana, e acaba levando também para as outras famílias. Dica 1. Seja paciente. Não retire a chupeta do seu filho da noite para o dia, de uma hora para outra. Até porque, nesse caso, ele pode transferir essa necessidade para uma outra coisa, para os dedos, por exemplo. A chupeta, além de ser um objeto que ajuda a acalmá-lo e a dormir, também é um objeto de apego. Então, esteja disponível para suprir todas as necessidades afetivas e emocionais do seu filho nesse momento. Dica 2. Diminua o acesso à chupeta. O ideal para você que ofereceu a chupeta para o seu filho é que ele faça o uso ao máximo aos 3 anos de idade, mas que ao completar 12 meses de vida, um aninho, comece a descontinuar o uso da chupeta. Por quê? A partir dos 3 anos, o uso prolongado e contínuo da chupeta pode ocasionar oclusões odontológicas, dificuldade na fala, na dicção e outros fatores orais. Então, o ideal é que você não tenha várias chupetas dentro de casa. Selecione uma chupeta, um local estratégico onde ela vai ficar guardada e ofereça apenas no horário de dormir. Dica 3. Faça combinado com seus filhos. Aproveite esse momento para conversar e explicar para ele que ele não precisa estar com a chupeta o tempo todo. Na hora de brincar, por exemplo, ele pode brincar com um coleguinha sem ter que estar com a chupeta na boca. Na hora de assistir um filme, na hora de conversar. Explique para ele que quando ele está conversando, te contando um fato, com a chupeta na boca, você não consegue ouvi-lo. Combine com seu filho em que momento ele pode usar a chupeta, aonde ele vai guardar, por exemplo. Então, se vocês vão fazer um passeio, deixe a chupetinha em casa, guardado naquele local combinado, para que ele tenha acesso dentro dos momentos que vocês combinaram que ele vai usar a chupeta, de preferência no sono noturno, por exemplo. Lembre-se, a chupeta é um objeto importante. Ele precisa ser encorajado, ele precisa ser incentivado, para que esse processo não seja de medo ou de repressão. Dica 4. Sempre contextualizar. Não deixe de contar e de explicar para o seu filho o porquê que ele não pode estar com a chupeta num determinado momento. Se ele está brincando, por exemplo, e ele quer usar a chupeta o tempo todo, não simplesmente retire essa chupeta. Explique para ele que agora não é o momento. Conte histórias para ele, explique que agora outra criança também vai precisar da chupeta, já que ele está crescendo, se desenvolvendo, se tornando um rapazinho ou uma mocinha. Ele não precisa mais da chupeta. Sempre explique com paciência e persistência. Não precisa simplesmente tirar essa chupeta dele. A criança precisa fazer parte do processo. Dica 5. Propõe uma troca. Vale relembrar que nessa idade, 2 aninhos, eles sabem muito bem expor os seus desejos e as suas vontades. Estabeleça uma data para que ele entregue essa chupeta, por exemplo. Com a minha filha, escolhemos o Natal. E alguns meses antes, nós fazíamos desenhos, contava histórias, escrevia as cartinhas para que ela fizesse a troca da chupeta por um presente que ela queria. E deu super certo. É claro, não foi da noite para o dia. Todas essas dicas que eu mencionei antes já estavam em processo. Então, quando chegou na noite de Natal, a Isadora entregou a sua chupeta junto com a cartinha embaixo da árvore. No dia seguinte, a chupeta não estava mais lá porque o Papai Noel levou e deixou o presente que ela escolheu. Dica 6. Hora de usar a chupeta.
É importante você não utilizar a chupeta pendurada em paninhos, fraldinhas ou aquelas cordinhas. Não levar para a rua, para os passeios. E sempre que o seu filho te pedir a chupeta novamente, explique para ele, volte aos combinados. O que vocês combinaram? Aonde está guardada a chupeta? Na hora de ir para a rua, por exemplo, explique para o seu filho que a chupeta precisa ficar em casa, descansando, guardadinha naquele local secreto. Volte aos combinados sempre que for importante, sempre que ele insistir em usar a chupeta, fora dos horários, dos momentos que vocês dois decidiram juntos. Dica 7. Dormiu, retire a chupeta. Nesse momento de transição em que a criança está começando a deixar a chupeta, nos momentos do sono noturno, é mais propenso que ela te peça a chupeta ou que fique um pouquinho mais enjoadinha ou requeira mais a sua atenção. Nesse caso, acompanhe o sono noturno, esteja perto, ao lado, para que quando você perceber que ele já tiver um sono mais profundo, para você retirar a chupeta e ele não passar a noite toda com ela na boca. Dica 8. Converse sobre higiene. É claro, com uma linguagem adequada e ideal para o seu filho na idade dele, vá explicando aos pouquinhos a questão da higiene com a chupeta, que mesmo com ela lavada, bichinhos nascem ali dentro, né? Os micro-organismos, as bactérias, sempre de forma leve e tranquila. Não é o momento de você colocar medo no seu filho, mas é que agora, aos pouquinhos, ele comece a entender que a chupeta não é mais para ele. Dica 9. Não compre chupeta nova. Deixa a chupeta ficar velha. Faça furinhos no biquinho de silicone ou então rale para que modifique a textura e aos poucos o seu filho perca o interesse. É claro, você não pode deixá-la danificada ao ponto de ficar um pedaço e aquilo ali ele engolir ou se engasgar. Segurança da criança está em primeiro lugar. Dica 10. Seja consistente. Não volte atrás da decisão tomada, até porque isso pode confundir o seu filho e tornar o processo muito mais difícil. Aproveite esse momento para acolher o choro no momento que ele te pede a chupeta. Não dê outra, não compre, não desista. Tudo bem, não é fácil, até porque criar filhos acho que é a missão mais árdua que a gente pode ter, né? Isso vai demorar algumas semanas, não existe uma receita de bolo para que da noite para o dia o seu filho deixe de usar a chupeta, mas é importante que você seja consistente nesse processo. Acolhe esse choro, dê atenção, supra as necessidades afetivas do seu filho e ajude, encoraje-o a largar a chupetinha dele. É importante que você mostre ao seu filho que você se orgulha, que você o admira quando ele não está com a chupeta. E outras pessoas também. Mas não precisa diminuí-lo ou dizer que chupeta feia. Não há necessidade de diminuir a ele esse ponto. Sempre marque em cima dos pontos positivos em relação a ele deixar de usar a chupeta, para que ele não tenha medo ou insegurança, nem vergonha. Quando você der exemplos de outras crianças que não usam chupeta, se atente a mostrar casos, por exemplo, de crianças que usaram a chupeta, mas que cresceram e deixaram de usar. Não crianças que nunca usaram a chupeta. A proposta não é essa, não é comparar o seu filho ou diminuí-lo em relação a uma criança que não usa mais e a ele que ainda usa. O ideal é que ele tenha bons exemplos e entenda o processo, que agora ele está crescendo, está se tornando um rapazinho, uma mocinha e precisa deixar a chupetinha de lado. Então, acolha, esteja junto no processo, seja paciente que vai dar tudo certo. Bom, as dicas são essas, eu espero que vocês tenham gostado, né? Que venha ser útil, assim como foi para mim e para muitas outras mães. Aproveita, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários que eu vou dar uma olhadinha lá. Como foi a sua experiência? Quais foram os momentos mais difíceis para você? Você já passou por isso? Conta pra gente um pouquinho quais foram as estratégias que você usou.